medida cautelar. Todo mundo sabe, ele está com a tornozeleira, o padre Egídio. A informação, ele foi flagrado pelo Centro de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica, saindo do apartamento lá no bairro do Cabo Branco. Veja só, o padre Egídio, com a tornozeleira, ele não pode estar andando por aí. E ele foi flagrado de sair do apartamento e andando. Vamos saber se é verdade? O advogado está por aqui? Doutor Luiz Pereira, cadê ele? Cadê ele? Ele está comigo? Ele está ao vivo com o Austin Luiz? Olha, é o seguinte, ô doutor Luiz Pereira, tem como o cara com a tornozeleira sair de casa e caminhar pelo calçadão e o padre está em condição? Ele não estava doente? Ele não foi liberado para ir para casa porque estava doente? Como é que ele está em caminho? Ele está saindo de casa? Procede, doutor Luiz Pereira. Há possibilidade disso? Cidade em Ação. Olá, Samuca. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Cidade em Ação. É essa pergunta que o Ministério Público precisa saber. A defesa do padre Egídio nega que ele tenha saído de casa sem que ele pedisse autorização conforme as cautelares na qual foi imputada ao padre Egídio pudesse estar em vigor ou não. A defesa dele também alega de que o equipamento houve falha e que ele é humanamente impossível pelo tempo em que disseram que viram o padre caminhando pela orla marítima da capital, ele pudesse transitar. Mas ao vivo eu vou conversar com o doutor Luiz Pereira, criminalista, advogado, tem uma larga experiência. Doutor, Samuca ele está querendo saber o seguinte: há possibilidade de haver falha? E no caso do constituinte, claro, o senhor não vai falar do caso dele porque o senhor não é o advogado constituído pelo padre Egídio, mas tecnicamente, há possibilidade de falha nesses equipamentos eletrônicos? Boa tarde, Washington. Boa tarde a Samuca e a todos que nos acompanham pela afamada TV Arapuã. De fato, eu não posso falar de o Código de Ética me proíbe, de falar de um processo em que eu não sou advogado, no qual eu não sou advogado. Mas, didaticamente, pedagogicamente, é importante que a sociedade sobre questões de monitoramento eletrônico para que a tomada de decisões dos juízes, a partir de agora, a população fique sabendo e acabe não fazendo interpretação equivocada. De fato, o monitoramento eletrônico, Washington, acontece como se fosse um celular nosso, um GPS que está no seu celular, um monitoramento de um GPS de um carro. Ele não é tão preciso, A comunicação do aparelho com as torres de monitoramento acaba falhando em algum momento. É como se você tivesse, por exemplo, e todo mundo já passou por uma experiência dessa, numa ligação telefônica, em algum momento essa ligação cai. Ela é bloqueada e você vai ter que repetir a ligação, ou você recebe ou faz a ligação. É exatamente a mesma coisa que acontece na tornozeleira eletrônica. Em algum momento, ela falha, ela deixa de se comunicar com a torre, e aí, nesse processo de reconexão, acaba colocando você num ponto distante daquele que deveria estar. Quer ver uma coisa? Se você fizer, por exemplo, um teste agora, você vai mandar pelo WhatsApp a localização de onde você está. Aqui, por exemplo, da TV Arapuã. Você percebe que ele coloca você a pelo menos 150 metros, 200 metros, e depois a setinha vem se aproximando até o ponto em que você está. É porque, na verdade, as antenas de comunicação elas estão triangulando a sua melhor localização para lhe entregar um resultado com mais fidedignidade. É isso que acontece. Acaba mostrando que a pessoa estava num local diferente e que houve um trajeto até a casa ou até um ponto em que ele foi localizado depois. Isso tem sido muito recorrente, os juízes sabem disso, o Ministério Público sabe disso. Os precedentes dos tribunais superiores é no sentido de acolher esse tipo de justificativa. Eu já tive casos assim em que, por exemplo, o GPS acabou mostrando que o monitorado passou por cima das casas, dos prédios e tudo, para poder chegar num ambiente. E isso é impossível de ser realizado, Nós temos situações que mostram percursos feitos num curto espaço de tempo, que me parece que é um pouco das alegações de que estão falando sobre o padre Egídio. Então, essas inconsistências, essas alterações que a gente chama de monitoramento per salto, ou seja, por salto,
houve uma quebra no fornecimento da informação e aí quando volta apresenta uma realidade diferente. Isso vai ser apresentado ao juiz certamente e analisando, e se for o caso, o juiz pode pedir até perícia. É importante dizer que os advogados que estão nos ouvindo, as pessoas que estão sendo monitoradas, que acontecem esse tipo de coisa, pode pedir a perícia no equipamento. Se o juiz, aí vai se comprovar se você está ou não falando a verdade, se houve ou não uma falha técnica do equipamento. Nesse caso específico, as cautelares precisam ser cumpridas conforme manda a lei, né? Se ele fere as cautelares, é motivo para prisão. Ele, só o Padre Egídio, não, qualquer pessoa. Estabeleceram cautelares e você não cumpre, seja qual for, é motivo para que seja preso. A não ser que se justifique a quebra da cautelar. Neste caso, né, se ele entende, ou você que está nos acompanhando, tem um parente, um amigo, está sendo monitorado, entende que houve falha no seu monitoramento, no equipamento, é importante que você siga cumprindo todas as outras cautelares, inclusive essa do monitoramento eletrônico, informe ao seu advogado, o advogado vai fazer o peticionamento do processo, informando ou dando conta da irregularidade do monitoramento. Mas isso aí vai ser verificado. Se você fere uma outra cautelar, né, somado a essa questão do monitoramento, aí complica a situação e certamente o juiz pode revogar sim, pode revogar e aí a pessoa acabar voltando para a cadeia. Doutor Luiz, muito obrigado pela participação, viu? Estou à disposição, Washington. Tá aí, Samuca, o doutor Luiz Pereira, advogado criminalista, uma larga experiência e acaba de nos dar uma luz, né, dos fatos que acontecem, não só específico do Padre Egídio, mas como também outras situações que possam ocorrer, desde que seja comprovadamente, tecnicamente, toda essa situação em que as pessoas que recebem as cautelares, recebem essas tornozeleiras eletrônicas, possam estar cumprindo conforme manda a lei. É com você, Samuca. Ok, eu entendi o seguinte, veja só, que a tornozeleira pode falhar. Qualquer tornozeleira eletrônica pode falhar. Olha aí o problema. E aí? Aí se é culpa da tornozeleira. Mas, como disse o advogado doutor Luiz Pereira, se o juiz entender, pode quebrar cautelas. Ei, você saiu, você não podia sair, você saiu, você foi andar, você foi passear, então quebra cautelar, volta para a prisão. E se a falha for da tornozeleira? Aí o cara se lascou, né não? Agora eu te pergunto, mas tem câmera? Até o Eri abençoado chegou perto de mim e disse, ó, Samuca, não tem câmera? Não, Eri, mas é normal, o negócio de câmera não é nenhum crime não, Eri. Eri abençoado, Mazuca, nosso amigo aqui, o Cacau. Pronto, Eri, Cacau disse num ponto a mim, Eri. Cacau disse a mim no ponto aqui no meu ouvido. Viu, Eri? Cacau disse assim, não tem câmeras. Onde o Padre Egídio mora, se tem câmeras, puxa as câmeras para ver se ele saiu mesmo. Se ele não saiu naquela hora que a tornozeleira está dizendo, então foi falha da tornozeleira. A gente não está aqui para defender e nem para acusar ninguém. A gente está falando de tornozeleira. Ninguém está dizendo aqui que o padre é santo, não. Nem está dizendo que ele é o diabo. A gente está dizendo o seguinte, ele está com a cautelar, ele está com a tornozeleira, tem determinação judicial que ele não pode sair. Se está acusando a tornozeleira que ele saiu do apartamento dele lá em Cabo Branco e foi andar, passear pelo calçadão, coisa que ele não pode, por conta que a justiça impede que ele faça isso, entendeu agora? Aí, se não foi falha da tornozeleira, se foi provado que ele fez isso, ele quebrou a cautelar, aí a justiça vai ferrar ele. Mas se a falha for da tornozeleira, como é que sabe? Tem que pegar as câmeras para tirar as dúvidas. Porque se não pegar e for pela tornozeleira, o padre já está ferrado de novo. É ou não é? Tu entendeu? Foi o que a gente entendeu. Que em qualquer preso pode haver uma falha. Meu Jesus. Vamos embora, vamos continuar.